para que você possa vir aqui ao santuário, trocar olhares com Nossa Senhora Aparecida e ver todas as belezas da Casa da Mãe Aparecida, nós vamos falar hoje sobre a saúde dos olhos. Por isso, vamos receber nosso convidado, o Dr. Nelson de Almeida, que também vai falar com a gente aqui hoje. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigada. Dr. Nelson, ele que agradeço é também oftalmologista e vai conversar com a gente sobre a saúde dos olhos. Porque muitas vezes a gente deixa de lado, a gente negligencia os nossos olhos, a saúde dos olhos, não é mesmo, doutor? Bom dia. Bom dia, é verdade. Muitas vezes a gente acaba correndo atrás só quando já está ruim, né? Não é o ideal. O ideal é realmente cuidar da saúde, faz toda a diferença. Então, uma dica para a gente, já começando aí a falar sobre a saúde dos olhos. A gente vê aí muitas pessoas usando óculos de sol. Isso não é somente pela estética, né? É um cuidado aí com os olhos, porque constantemente a gente é afetado por raios ultravioletas e tudo mais. Fala pra gente, assim, quais são os principais cuidados com a saúde ocular dos olhos? Legal. Olha, o óculos é muito importante, é um fator de proteção, né, ante ao olho, então consegue proteger, por exemplo, de algum trauma, de algo que possa encostar no olho, bater no olho. Tem também a questão da parte da proteção contra os raios ultravioletas, que podem causar inclusive câncer, né? Então é importante que esse óculos seja realmente com uma proteção original, que a gente chama de 100% de fator de proteção. Isso consegue ser verificado inclusive em consultório, para a gente ter certeza de que aquele óculos é beneficente mesmo ao paciente, né? E, bom, fora isso, cada fase da vida tem um tipo de cuidado em especial. Então, todos têm algum cuidado que precisa ter uma atenção maior, mas cada fase tem um cuidado em especial. É interessante só falar isso, porque muitas vezes a gente fica pensando assim, nossa, é criança, eu não vou nem levar ao oftalmo. É a criança, eu vou deixar para depois, vou deixar mais tarde. Às vezes a criança fica ali, ó, reclamando, pensa lá na escola. Nossa, eu vou começar a estudar agora, tá na fase escolar. E acaba pedindo cada vez mais para sentar mais perto do professor, mais na frente, acaba se dispersando quando senta mais pro fundo e você acha, tá fazendo bagunça. Às vezes não é, às vezes a criança não consegue enxergar. Então, cada fase da vida, cada faixa etária, é preciso ter um cuidado, doutor? Exatamente. Cada fase é um cuidado e tem também assim, por exemplo, do 0 aos 2, 3 anos, é a fase que a gente se preocupa muito com o desenvolvimento da visão inicial. Então tem que fazer um exame de fundo de olho para que seja visto se tem algum tipo de lesão, algum tumor. Muitas vezes os pais não percebem, porque o que acontece? Um olho pode ter desenvolvido normalmente, o outro não. Então a criança consegue enxergar, consegue se desenvolver e os pais, bom, meu filho está bem, está indo bem, está conseguindo ver as coisas, mas o outro olho não. E aí acaba pegando numa fotografia, por exemplo, o retinoblastoma, que é um tumor que está muito sendo falado, né? Pega numa fotografia a ausência do reflexo vermelho. É a filha do Thiago Leifert, né? É o né? caso da filha do Leifert, exatamente. Que se a gente pega no momento inicial, é super simples de tratar. Evita uma dor de cabeça, às vezes até perde o olho, né? Por um momento errado do diagnóstico. Então é bem importante. Então esse cuidado é desde o início da vida e é claro aí depois desse início, né? Que a criança deve sim passar pelo oftalmologista. Exato. A gente às vezes tem mais facilidade de identificar uma criança que não escuta, mas que às vezes tem alguma dificuldade em ver, a gente, por ser pequenininho, a gente não consegue. Acaba negligenciando. Né? Então é importante a consulta ao oftalmo para fazer o fundo de olho e tudo mais. E depois, a criança vai crescendo, a gente hoje sabe que muitos pais, desde cedo, já deixam as crianças ali com o tablet, com o celular. Quais os cuidados necessários com os olhos para essa fase, para essa etapa da vida? Olha, isso é muito legal porque a gente pega isso muito no consultório, tá? Com o crescer da criança, os pais hoje em dia muitas vezes deixam horas e horas, né, olhando para uma tela, olhando para um celular, isso não é bom. Tem estudos mostrando hoje em dia, inclusive, o aumento, né, da incidência de miopia, que nós não tínhamos há 15 anos atrás, 10 anos atrás, tanta miopia em criança como é hoje. Porque miopia é uma doença do olho grande, então a criança espera-se um olho pequeno, né? Isso acontece por quê? Porque de tanto forçar para perto, o músculo traciona demais, o olho tende a alongar e aí a criança desenvolve uma visão ruim para longe. Só que a pessoa que tem visão ruim de longe, ela tem uma visão muito boa de perto. Então o pai vendo que ele está enxergando tudo ali no celular, fala, não, ela enxerga tudo, aponta, brinca com o celular, mas acaba desenvolvendo esse tipo de alteração. Então o saudável é o mesmo que já era lá no passado, né? Continua sendo o mesmo ser humano.
brincar um pouquinho, olhar para longe, ficar em ambiente aberto, com sol, né? Isso diminui a incidência de miopia e também favorece o desenvolvimento ocular. Normal. Limitar, né, o uso do tablet, do celular, vai muito mais além do que apenas você estar só vendo e controlando em partes o que o seu filho está vendo ali, né? Por onde ele vai, por onde ele navega. Vai também para isso que o doutor estava falando, você limitar aí um tempo de uso vai ajudar também na saúde ocular do seu filho. Olha só que importante, né? Exatamente, faz toda a diferença. Entendi. Voltando um pouquinho na idade aí, eu queria que o senhor falasse sobre o teste do olhinho, né, que existe. E depois, voltando lá para a adolescência, a gente pegou ali essa fase aí de dar o tablet para a criança ter ali muito perto. Eu queria saber se é mito ou se é verdade que o fato de ficar ali com o olho muito aberto, sem piscar muito, se isso causa algum ressecamento, né, se causa algum problema desse tipo. Olha, na fase do teste do olhinho, o primeiro teste geralmente é feito pelo pediatra, né? Então, ao nascimento, o pediatra faz aquela avaliação geral do bebê, ver se ele está 100% dentro do esperado que a gente avalia nos primeiros momentos de vida, e em seguida é feita uma avaliação fundoscópica. Então, ele vai, na verdade, ver se o reflexo está positivo, que é o que aquela máquina fotográfica também consegue ver se o reflexo está vermelho ou não. Estando vermelho e tendo certeza absoluta da formação disso, em seguida, em alta, o ideal é ir até o oftalmologista, né? O pediatra já liberou, o ginecologista já falou que está tudo certo do parto, teve a alta, vai ao médico oftalmologista fazer a primeira avaliação. Entendi. Depois, com 1 ano de vida, a não ser que tenha alguma alteração, né? Que daí o oftalmologista vai até o hospital. Já vai naquela hora. Claro, aí vai ver todos os vasos, ver se está tudo formado como deveria, principalmente em prematuros, né? Depois, com 1 aninho de vida, já é o início da avaliação rotineira no oftalmologista. Então, precisa, a partir de 1 ano, estar presente entre 6 meses e 1 ano de vida sempre, a cada 6 meses, 1 ano, dependendo da situação, né? Se tem um histórico familiar, se tem algum histórico da gravidez, enfim. Quando é mais velho um pouco, hoje em dia, a gente tem muito mais casos de olho seco em criança, que é uma coisa que não tem por que acontecer, né? Em adulto, trabalha com computador, trabalha com tela, com celular, a gente entende, porque não tem jeito, faz parte do hábito, a gente tenta minimizar ao máximo possível. Mas em criança, ele tem uma produção de lágrima muito boa, tem tempo para poder desenvolver essa visão e conseguir descansar e brincar. Então, realmente, a gente tem uma incidência muito mais alta de olho seco, que causa sintomas de ardência, lacrimejamento, coceira, né? Que são sintomas todos secundários a ficar em excesso na tela, além da miopia, que realmente é muito ruim. Agora, a gente sabe também que algumas doenças que não são necessariamente relacionadas ao nosso olho influenciam na nossa visão, como, por exemplo, o diabetes, né? A gente tem que ficar atento não só ao nosso olho, mas tudo, à nossa saúde do corpo inteiro, né, doutor? Com certeza. Diabetes é minha área, né? Então eu sou especialista nisso, em retina e catarata, e ela influencia diretamente nas duas. O diabetes, ele acelera a catarata da idade, então a pessoa que teria uma catarata com 60, 70 anos, acaba tendo com 40, 45 anos, justamente por causa da descompensação do diabetes, e a retina, que realmente leva até a cegueira, né? Se o cuidado for descuidado, né? Por muito tempo, aí realmente acaba desenvolvendo lesões aí até irreversíveis. Então é bem importante esse cuidado sempre mais próximo quando tem diabetes. Existe alguma outra doença que não seja o diabetes que também influencia na saúde do olho? Com certeza. Muitas doenças refletem no olho, né? Então, a gente consegue, inclusive, diagnosticar uma doença pelo fundo de olho. Então, uma alteração de pressão arterial, por exemplo, que já está há algum tempo sobrelevada, ou quando tem picos de pressão alta no corpo, em jovem, eu pego muito isso, falo, olha, você anda estressado ultimamente, teve algum pico de estresse enorme? Por quê, doutor? Como é que você sabe? Falou, não, porque no fundo do olho dá para ver que os vasos estão muito tortos. Então, provavelmente ele teve um estresse muito grande recente. Então, a gente consegue pegar algumas doenças reumatológicas também, que são doenças que o corpo ataca o próprio corpo. Então, varia um pouco de caso para caso, mas consegue pegar várias doenças, sim. E, inclusive, a gente está conversando aqui, e o que é bom de estarmos ao vivo é que tem gente participando conosco também via WhatsApp, e chegou uma pergunta para a gente sobre retinoblastoma, tá bom? Tá. Então, nós vamos ver qual que é essa pergunta aí e vamos saber também sobre o que é essa doença, para falar um pouquinho mais sobre essa doença para a gente, tá? Claro. Mas vamos ver, então, o que a gente pode falar sobre essa doença. O retinoblastoma, ele é um tumor benigno, então, na verdade, a doença em si, ela não tem a capacidade de se espalhar como um câncer, né, pelo resto do corpo.
porém ela vai tomando espaço naquela região e vai atrapalhando o desenvolvimento visual. E isso pode levar a diversas consequências, como a perda do globo ocular. Então é um tumor que tem que estar muito atento para se pegar no início. É só isso, se fizer isso no momento certo, a chance de a gente não ter uma dor de cabeça grande é bem alta. Então tem tratamento, é preciso ser diagnosticado logo no início para que seja resolvida toda a diferença. E mesmo assim, muitas vezes a gente negligencia porque acha que está tudo bem, que é o que a gente conversou no início. Entendido. Agora, um conselho, aliás, um conselho não, uma orientação mesmo, principalmente para as mulheres, né, que usam maquiagem. Quais são os cuidados com a região dos olhos, porque a gente vê aí, né, Bianca? Fica muito bonito. A gente usa bastante maquiagem, assim, né? Inclusive na linha d'água do olho, alguns produtos. Existem produtos que podem complicar a saúde dos olhos. Como é que funciona isso, doutor? Tá. O que acontece, né? Nós temos na beira dos cílios, virado para dentro, glândulas que ficam em fileira, uma ao lado da outra, que produzem gordura, e essa gordura é muito importante porque é ela que retém a lágrima sobre os olhos. Então, se a gente passa esse lápis, enfim, o que vai passar ali por dentro e entope essas glândulas, nós temos algumas consequências, né? Uma delas é a qualidade da sua lágrima piorar, então o olho tende a ficar mais ressecado, justamente porque a lágrima vai evaporar mais rápido, não tem mais a gordura como proteção. Também podemos ter inflamação e infecção, que é o famoso terçol, né? Por conta de entupir a glândula, bactérias da pele atuam ali e fazem uma infecção local. E em casos mais severos, começa a ter infecção de repetição, que consegue espalhar a infecção, que é o que a gente chama de celulite. É quando a infecção já não está mais só dentro da glândula, ela aproveita daquela imunidade mais baixa e se espalha por toda a pálpebra e às vezes até para trás. Então, são cuidados que assim, que se a gente tem de limpar, higienizar a pálpebra, evitar passar sobre as glândulas, passar um pouquinho à frente, isso já dá uma bela diferença aí nos ciscos. Entendido. Então é muito importante esse cuidado com os nossos olhos, em todas as etapas da nossa vida, é muito importante que a gente cuide para que a gente consiga enxergar, né, por muito tempo, pela nossa vida toda. E sobre as pessoas que têm problema aí na vista, de repente apareceu uma coceira, apareceu alguma coisa que incomodou e vai à própria farmácia e, eu preciso de um colírio porque estou sentindo isso, aquilo, aquele outro. Sobre essa automedicação, fale pra gente sobre os riscos disso. Isso é tudo que o oftalmo não quer ouvir, né? A pessoa foi até a farmácia, comprou um azulzinho ali, pinguei e pronto, resolveu, doutor. É o contrário, né? Essa medicação, eu costumo comparar muito com a medicação do nariz, que também é a mesma situação, a pessoa até vicia, né? Porque quando você usa aquela medicação do nariz, ele é um vasoconstritor, que é o mesmo que usam no olho quando dão em farmácia. Ao pingar o colírio é ótimo, porque o efeito é imediato, o olho fica branco, melhora os sintomas. Então eu falo, nossa, não precisa de médico, isso aqui resolve. Porém, o efeito adverso vem depois. E é por isso que vicia, porque ele usando, ele tem uma diminuição da vinda das células de defesa do corpo, isso faz com que o olho na hora fique bem, mas em seguida o efeito é rebote. Então ele amplia mais ainda o calibre do vaso, vem mais células de defesa, mais resposta do corpo, mais olho vermelho, a inflamação que era mais leve fica mais grave, uma conjuntivite viral, por exemplo, vira uma conjuntivite que deixa sequela. Então são alguns detalhes aí que se você faz isso, piora muito a visão. Olha, a gente tem certeza que você aí em casa teria muitas outras dúvidas também. Agora, como é que faz para entrar em contato com você, doutor? Eita! Bom, eu atendo no Instituto de Oftalmologia do Vale, IOVALE, né? Tem unidade em Taubaté, Jacareí, São José, Guará e Pinda. E hoje eu estou atendendo mais na unidade de Taubaté e Jacareí. E aí o telefone para contato, eu não sei como é que faz, tem que passar. Tá aparecendo aí na tela, sua tela, inclusive o site, tá bom? Então iovale.com.br, também o Instagram, @iovale.oftalmoclínica, para você entrar em contato, tirar as suas dúvidas, se você quiser marcar aí uma consulta também. E é claro, saber um pouco mais e cuidar um pouco mais da saúde dos seus olhos. A gente agradece, viu, a presença aqui hoje, né, padre? Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Deus abençoe. Muito obrigado. Que você continue ajudando as pessoas a enxergarem bem todas as fases da vida. Amém. Obrigado pela presença aqui. Foi um prazer estar aqui nesse aniversário de vocês ainda. Olha, eu vou fazer um convite para você e para quem está em casa. Fica! Vai ter bolo! Vai ter bolo, né?